Olá, seja muito bem-vindo à primeira aula do mini curso Aprender Inglês do Zero. O meu nome é Nelson Rodrigues e sou professor de inglês desde 2009. Estará aqui porque certamente até agora ainda não conseguiu encontrar um método que o ajude verdadeiramente no que diz respeito à aprendizagem da língua inglesa. Estou correto? Então penso que com o meu método isso deixará de ser um problema. Está pronto para a primeira aula? Então vamos a isso. Então, nesta primeira aula, eu vou explicar as razões pelas quais ainda você não aprendeu inglês. Aprender inglês é muito mais do que reproduzir meras palavras ou frases, quase como se fosse um papagaio. É muito mais do que isso. Então, vou agora explicar o que possivelmente não tem feito da melhor forma. Então, muitas das vezes os alunos não sabem por onde começar, o que pode ser um grande problema. Então, se você não sabe por onde começar, também não vai saber onde será o seu destino, não é? Então isso pode tornar tudo muito mais complicado. Então é importante saber onde deve começar e o trajeto que deve seguir. Então, por que razão deseja aprender inglês? Trata-se de uma meta que tem há muito tempo? Deseja ser promovido na sua empresa? Quer estudar no estrangeiro? Por exemplo, você gosta de ouvir músicas em inglês, mas não sabe ou não consegue entender do que é que se trata a letra, não é? Isso pode ser um pouco frustrante, não é? Então, então isso vai ser algo que deixará de representar um problema, mas é importante avisar que não vai começar a perceber tudo de um dia para o outro. Numa fase inicial, vai perceber uma palavrinha aqui, outra palavrinha ali, e pouco a pouco você vai ser capaz de montar as frases. Mas lembre-se, o inglês é uma jornada lenta, não é uma jornada de 2, 3 meses, 6 meses. É claro que vai notar evolução de semana para semana, de mês para mês, mas não queira resultados instantâneos. Tal coisa não existe. Como eu costumo dizer aos meus alunos muitas vezes, se você pensar, por exemplo, como aprendeu a sua língua materna, certamente não a aprendeu em 3 ou 6 meses, correto? Então é preciso ter isso em mente. Continuando, quais são os benefícios de aprender inglês, neste caso, uma língua estrangeira? Possivelmente terá mais oportunidades de trabalho, não é? Poderá crescer profissionalmente. Poderá comunicar com nativos e não só. Poderá estudar no estrangeiro, frequentar cursos online em inglês, conquistar novos clientes, expandir o seu negócio, viajar e comunicar com pessoas que falam inglês. Até agora, sinceramente, não conheço ninguém que se tenha arrependido de estudar inglês. Você conhece? É ou não? Os pilares da aprendizagem. Então, não basta, por exemplo, pegar num livro e começar a estudar. Hoje vou estudar o verbo to be, que é o verbo ser ou estar. Hoje vou estudar frases úteis num café. Hoje vou estudar os dias da semana. Então, o que é que você vai estudar no dia seguinte? Também não sabe. Até no próprio dia, até pode ser complicado, não é? Então é muito importante ter um bom método no início e saber como é que funciona a aprendizagem de uma língua. Em primeiro lugar, como quase tudo na vida, caso você tenha um objetivo, é essencial assumir um compromisso. Ter uma rotina de estudos neste, por exemplo. Então não vale a pena você começar a estudar inglês hoje, amanhã, depois faz uma pausa de um dia, de dois, e depois, quem sabe, na próxima semana vai voltar a estudar. Assim, se poderá aprender inglês? Sim, poderá. Mas já imaginou, ah, o quão lento essa aprendizagem será? Será muito lenta, não é? Pronto. Então é preciso assumir um compromisso
ter uma rotina de estudos, saber exatamente quando vai estudar e a duração desse estudo, que normalmente não deve ser inferior a 30 minutos, ok? E tem de ser um estudo ativo e consciente, não é simplesmente, por exemplo, a colocar um filme em inglês e estar nas redes sociais ao mesmo tempo. Isso não é estudar. É possível estudar com um filme, sim, mas deve ser feito de uma forma organizada e com algum método, não é? Pronto. Então, assumir um compromisso é fundamental caso você realmente queira começar a falar uma língua. Estudar só quando lhe apetece, isso assim não vai resultar. Então, deve estudar. O ideal será todos os dias. Mas o que eu considero o mínimo serão 3 a 5 dias. É claro, se estudar todos os dias, os resultados serão mais rápidos. Se estudar só 3 vezes por semana, ok, é possível, mas os resultados vão ser muito mais demorados. É importante que tenha consciência disso. Depois, dedicação e persistência. Não é por se deparar com um obstáculo ou por não entender uma determinada matéria que vai desistir. Não. Deve ter persistência e não desistir à primeira dificuldade que apareça. Resiliência. Lá está. É importante saber superar os obstáculos e avançar. E, se for necessário, pedir a ajuda de um profissional. Ter um plano de estudos, uma sequência lógica, foi aquilo que eu falei há pouco. Muitos alunos começam a estudar e não sabem o que vão estudar a seguir, estão completamente perdidos. Começam a estudar os dias da semana, depois estudam, por exemplo, o alfabeto, os números, a apresentação pessoal, o clima, e depois chegam a um determinado ponto e estão completamente perdidos. Depois já não sabem o que devem estudar e por vezes começam a estudar muito e depois estudam pouco, uma autêntica confusão. E isso não é bom para o seu estudo e o que é que vai acontecer? Muito possivelmente vai desistir, ok? Então é importante ter um bom método de estudo, e se possível, com resultados comprovados. Praticar e repetir. Aprender uma palavra hoje, mas caso não repita mais, de uma forma consciente e em contexto, muito possivelmente irá esquecer essa palavra, frase ou expressão. Praticar, praticar, praticar e repetir muitas vezes as mesmas palavras, as mesmas expressões. E também é muito importante testar a sua memória, porque se não testar a sua memória, muito possivelmente o que aprendeu, por exemplo, ontem há uma semana, será rapidamente esquecido. Então, quais são os pilares da aprendizagem? É preciso ouvir antes de falar, ou seja, ter aqui muito listening, porque se ouvir pouco a língua inglesa, também vai falar pouco. Muitas vezes os alunos querem logo começar a ter diálogos em inglês, mas, na realidade, praticamente não ouvem nada de inglês, como é que vão começar a falar, não é? Então é preciso ouvir muito para começar a falar gradualmente. Depois, ler antes de escrever. Se quer desenvolver a sua capacidade para a escrita, então deve ler pouco a pouco, sempre fazer leituras e também ouvir áudios de acordo com o seu nível, ok? Isso é importante. Não ter medo de errar. Quando nós éramos crianças, falávamos naturalmente e não tínhamos tanto medo do julgamento. É o que como eu costumo dizer, só evolui, progride, chega a determinados patamares aqueles que correm o risco de passar pelo ridículo. Aqui não há ridículo nenhum. Não tem mal nenhum errar, ok? Errar faz parte da aprendizagem. Você, para evoluir, tem de errar primeiro. Faz parte da aprendizagem, não vale a pena uh, pensar nisso e estar sempre com medo do julgamento, ok? Erre, se está a errar, possivelmente é porque está a aprender algo novo. E se está a aprender algo novo, você está a evoluir. E é muito importante saber isso. Ser curioso. Ok, aprendi uma nova palavra, uma nova expressão em inglês. E o que é que esta expressão significa? Em que contexto deve utilizar? Deve ser curioso. Não se deve limitar simplesmente àquilo que está a aprender neste momento. Aprenda mais coisas. Seja curioso e tente explorar outras áreas. Por exemplo, você agora está num nível muito inicial, não é? E você gosta de desporto. Tente procurar termos, palavras relacionadas com algo que você aprecia. É importante ser curioso também na aprendizagem ou aquisição
de uma língua. Exposição e repetição. Como eu disse há pouco, é muito importante repetir aquilo que aprendeu várias vezes. Não basta repetir uma ou duas vezes. Tem de repetir, é necessário repetir muitas mais vezes. Ou seja, precisamos de muito input para que depois exista output. Imitar nativos falantes. Esta é uma técnica que se chama shadowing, que basicamente você ouve algo em inglês e repete ao mesmo tempo, ou então pausa o vídeo e volta a repetir, para ter a noção de como deve pronunciar as palavras, como é que as palavras muitas vezes se unem quando está a falar, como por exemplo, os ingleses não dizem, principalmente no contexto mais informal, do you want to go? Eles dizem, por exemplo, do you wanna go? Do you wanna go? Ok? Então há uma diferença muitas vezes entre aquilo que aprende na sala de aula e aquilo que é o inglês da vida real. Ou seja, eles não falam as palavras isoladamente normalmente. Ok? Há como se fosse uma sequência. Às vezes até parece que aquelas 4 ou 5 palavras são uma única palavra, ok? Também é importante saber isso. Tirar apontamentos, ou seja, enquanto está a estudar, não tenha um papel completamente passivo. Deve tirar apontamentos, ouvir as palavras várias vezes. É importante ter um papel ativo e testar a sua memória sempre que possível. Aprender combinações de palavras, chunks of language, collocations, idioms. Então, é importante aprender palavras em contexto. Não comece a decorar listas e listas de palavras. Pode aprender e desenvolver mais o seu vocabulário, é verdade assim, mas não é 100% eficaz. É preferível aprender estruturas e saber fazer outras estruturas a partir daquela que você aprendeu recentemente, ok? Então, não recomendo aprender listas e listas de palavras. Pode aprender 3 ou 4 palavras novas por dia. Mais do que isso, também não recomendo. Agora, é importante que aprenda as palavras num contexto. Isso e saber utilizá-las nas diferentes situações, ok? Saber distinguir o inglês formal do informal. Muitas vezes os meus alunos, e não só, pensam que dizem uma frase informal e colocam lá thank you ou please e a frase automaticamente fica formal e adequada àquela situação. Não, isso não é bem assim. E depois lá está, como eu disse há pouco, repetir e testar a memória constantemente. Combinações comuns e estruturas fixas, aquilo que eu disse há pouco, evitar decorar simplesmente palavras e optar por chunks of language. Vou deixar aqui 2 exemplos. By the way, que quer dizer a propósito, at the end of the day, no final do dia. Aqui tem outro exemplo. Collocations. Por exemplo, em inglês, eles não dizem make a party. Eles dizem throw a party. E também não é muito comum que eles digam a fast meal em vez de a quick meal. Estão a ver? Então há coisas que nós naturalmente dizemos em inglês que não são tão naturais ou até corretas em inglês, ok? Parem de traduzir tudo ao pé da letra. É importante distinguir que o inglês é o inglês e o português é o português. Há coisas ou expressões, por exemplo, que são idênticas, mas há muitas que também não são. Então é importante começar pouco a pouco a perceber as diferenças entre o inglês e o português e tentar, logo desde o início, evitar tentar traduzir tudo. Em inglês há uma determinada expressão, aprenda inglês como eles dizem e pare de tentar traduzir tudo literalmente. Isso é um dos maiores erros que os alunos cometem, principalmente quando começam a aprender uma língua estrangeira, neste caso, o inglês. O meu conteúdo. Então, basicamente, como é que eu organizo o meu conteúdo? Então, eu acabo por expor um tema, prático sempre, não é? E depois, no meio desse tema, incluo lá gramática e vocabulário. Por exemplo, quando eu começo a ensinar aos meus alunos a gramática e o vocabulário relacionado com a rotina diária, como estão a ver, a gramática e o vocabulário estão lá. Só que estão de uma maneira um pouco não tão evidente, ok? Num determinado ponto, eu gosto de explicar a gramática e vocabulário de uma forma mais
tradicional, mas não sou prisioneiro do método mais antiquado, que era gramática, gramática, gramática. Eu simplesmente gosto que os alunos tenham consciência de como as palavras, ah, as combinações das palavras e como é que você basicamente organiza as frases em inglês. Depois temos a pronúncia. É muito importante aprender a pronunciar as palavras em inglês. Por exemplo, se eu não souber bem pronunciar a palavra cama e mal, pode gerar alguma confusão, principalmente naquele que fala inglês fluentemente ou é nativo. Como, por exemplo, bad, bad é mau e bed é cama. Então imagine se eu misturar aqui os sons ou caso não os pronuncie muito bem. Pode gerar alguma confusão, não pode? Depois, tenho alguns exercícios práticos já preparados para os meus alunos. Então, resumidamente, os meus alunos aprendem um determinado conteúdo, fazemos várias frases relacionadas com esse conteúdo, os alunos aprendem bastante vocabulário relacionado com esse conteúdo. Quando eu digo bastante, eu digo o vocabulário dado de uma forma gradualmente, não toneladas de vocabulário, ok? Será gradualmente e geralmente eu exploro um tema por semana, ok? Nestes vídeos que eu vou gravar aqui neste mini curso, cada aula terá um tema já organizado com o vocabulário e gramática que eu considero essenciais para aquele determinado tema, ok? Por exemplo, quando você fala das rotinas diárias, você vai precisar de utilizar o present simple. Então faz todo o sentido que eu explique o present simple em inglês. Depois, tem exercícios práticos. Os alunos vão fazer uma série de exercícios para que possam entender como é que a língua funciona, em que lugar vem o sujeito, em que lugar vem o verbo, onde é que posso colocar o famoso not, que é a negação, e por aí fora. Como é que se fazem as perguntas, quando é que utilizo do, quando é que utilizo does. Isto, por exemplo, no present simple. E no final, tenho um resumo da matéria no qual os alunos terão um papel muito importante porque serão eles a fazer frases e a compor as frases. As 4 competências linguísticas que deve desenvolver em qualquer língua são o listening, o speaking, reading e writing. Compreensão do oral, produção do oral, leitura e interpretação e produção escrita. Não deve pensar só em ouvir em inglês, começar a falar e não dar nenhuma atenção à leitura e à escrita. Deve dosear, ou seja, deve dedicar parte do seu tempo a desenvolver a sua capacidade de audição e também deve dedicar tempo à leitura, deve dedicar tempo à produção oral e à produção escrita. Não deve negligenciar nenhuma destas competências. Bem, então na nossa primeiríssima aula, esta aula basicamente foi, o objetivo principal desta aula foi explicar como é que se deve estudar. Então a próxima aula será sobre saudações e despedidas. Vou deixar aqui alguns exemplos de despedidas em inglês. Bye, goodbye, que é mais formal do que bye. Bye é como se fosse tchau. Goodbye, adeus. See you next class. Até à próxima aula. See you soon. Até breve. Reparem aqui, soon. Soon. Geralmente, quando temos dois Os, tem um som de U. Não é sempre. See you soon. See you soon. Have a nice day. Have a nice day. Tenha um bom dia. Have a nice evening. Evening. Tenha uma boa noite. Thank you. Thank you. Atenção ao som. É thank you. Thank you. Depois a resposta, quando alguém diz thank you, como resposta poderá dizer the same to you ou you too. Que é sempre bom agradecer quando alguém nos deseja algo positivo, não é? Então, espero que tenham gostado desta primeira aula. Esta primeira aula basicamente foi para mostrar como é que eu ensino e para que vocês tenham a noção de que estudar não é algo que se faça
uma ou duas vezes por semana. É importante ter consistência e não desistir perante o primeiro obstáculo. A prática faz a perfeição. Vemo-nos na próxima aula. Até breve. See you soon.